Olá. Hoje vamos mergulhar de cabeça numa questão que, olha, toca bem no fundo da fé de muita gente. Aquele ciclo, sabe? Um ciclo bem doloroso de errar, se arrepender e, de repente, errar de novo. E isso levanta uma pergunta fundamental. Pois é, a pergunta é essa. E ela vem carregada de angústia, não é? Geralmente aparece naquele silêncio depois de uma falha que se repete. É aquela dúvida que bate. Será que a graça de Deus tem um limite? Especialmente para aqueles nossos erros mais teimosos? Ok, então vamos analisar isso com calma. Para a gente entender a resposta, primeiro a gente precisa explorar uma coisa. Como é que até mesmo um crente de verdade pode sim lutar com o pecado e até demorar para se arrepender? Olha, isso pode até parecer meio surpreendente, mas a verdade é que o arrependimento nem sempre é uma coisa instantânea. E tem um exemplo clássico na Bíblia que ilustra isso perfeitamente: a história do rei David. E para a gente entender essa dinâmica, vamos dar uma olhada na linha do tempo de uma das histórias de pecado e arrependimento mais famosas de todas. O que é realmente impressionante nessa história, quando a gente para ver a linha do tempo, é que Davi não pecou num dia e se arrependeu no outro, não mesmo. Ele cometeu o adultério, depois tentou encobrir tudo e, no fim, planejou um assassinato. Por quase um ano, ele viveu com o coração endurecido, provavelmente se justificando. Sabe, eu sou o rei, Deus me deu esse reino, posso ter o que eu quero. Foi preciso que o profeta Natan chegasse e o confrontasse diretamente para quebrar essa casca e trazer ele de volta à realidade. E isso aqui é fundamental. Mesmo que o arrependimento possa demorar, o processo de santificação que o Espírito Santo faz na vida de um crente garante uma coisa: ninguém vai permanecer para sempre num estado de pecado sem se arrepender. A correção vem, o arrependimento vem. Agora, um ponto super importante aqui é a gente saber diferenciar o sentimento de culpa de ter sido pego do arrependimento genuíno. Porque, acredite, não são a mesma coisa. Pensa assim, a culpa geralmente diz: nossa, que mal por ter sido descoberto, ou que droga, agora vou sofrer as consequências. É totalmente focada na própria pessoa. Já o verdadeiro arrependimento, que no grego original é a palavra metanoia, significa uma mudança completa de mente e de coração. É olhar para o pecado do mesmo jeito que Deus olha, sentir tristeza por isso e tomar a decisão firme de mudar de direção. E isso, gente, se conecta de uma forma brilhante com o comecinho dos ensinamentos de Jesus lá nas bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança não é para os fortes, para os perfeitos, é para os pobres de espírito, ou seja, para os quebrantados, aqueles que reconhecem sua falência espiritual e sua necessidade desesperada do perdão de Deus. O arrependimento é a porta de entrada para tudo. Certo. Mas isso tudo nos leva àquela questão crítica, né? E quanto àquele ciclo de pecar, se arrepender e cair de novo no mesmo pecado? Será que existe um limite para o perdão? E olha que pergunta humana essa do Pedro. Vamos ser sinceros, qualquer um de nós poderia fazer essa pergunta. Ele está tentando colocar a graça numa caixinha, sabe? Quantificar, botar um limite que pareça razoável. 7 vezes? Poxa, parece bem generoso, não é verdade? Mas a resposta de Jesus é uau, é radical, é chocante. Não 7, 70 vezes 7. E claro, esse número não é para a gente pegar a calculadora. É um símbolo de um perdão que não tem fim, ilimitado, infinito. Basicamente, o sistema da graça foi desenhado para lidar com as nossas falhas repetidas. Então a lógica é a seguinte: se as pessoas são chamadas a oferecer esse tipo de perdão sem limites umas às outras, imagina então o perdão que o próprio Deus oferece a quem volta para Ele com um coração genuinamente arrependido. Isso não é de forma alguma um incentivo para pecar, é na verdade uma ilustração profunda da natureza infinita da graça. Ok, mas aí talvez surja uma dúvida, uma aparente contradição que pode deixar muita gente confusa. Como é que isso tudo se encaixa com aquelas passagens bíblicas que parecem dizer que um cristão de verdade não peca? Vamos resolver esse quebra-cabeça. Tá aí. Esse é um dos versículos que pode causar uma confusão danada e até desespero. Se a gente lê assim de primeira, parece dizer que se alguém peca, então essa pessoa não pode ser nascida de Deus. Pesado, né? Só que, na mesmíssima carta, o apóstolo João diz o completo oposto. Ele afirma que se alguém negar que tem pecado, essa pessoa está se enganando. Então, como é que essas duas afirmações podem ser verdadeiras ao mesmo tempo? A chave para entender isso tudo está num detalhe da tradução. No grego original, a expressão lá em 1 João 3 não se refere a um ato isolado de pecado. A ideia é de viver na prática contínua do pecado.
Ou seja, João está contrastando duas coisas. Uma vida que é caracterizada pelo pecado, que tem o pecado como estilo de vida, com a vida de um crente, onde o pecado acontece, sim, mas como um acidente, uma queda, e não como padrão normal de vida. Então, resumindo, o que a gente pode tirar disso tudo é que a relação de um crente com o pecado muda radicalmente. O pecado deixa de ser um mestre para ser um invasor, algo contra o qual se luta. A identidade da pessoa não é mais definida pela falha, mas sim pela nova vida em Cristo e pelo seu perdão, que é abundante e está sempre disponível quando há um retorno sincero. E isso tudo nos deixa com um pensamento final, para reflexão. E se a vida cristã não for sobre alcançar um estado perfeito, sem pecado nenhum, mas sim sobre a jornada contínua de reconhecer as falhas, se arrepender e persistir vez após vez em voltar para a fonte inesgotável da graça.